Número 73. Com efeito, Deus é bom para com a casa de Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão fala com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como ficam de súbito assolados e totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os teus feitos. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Deus me conduziu para pregar esse texto, a palavra dele nessa noite, e eu queria que você orasse, pedindo que essa palavra falasse grandemente a tua vida, para edificar você. Então ore, peça ao Senhor para fazer isso na tua vida nessa noite. Senhor, pesa sobre a vida do teu servo a responsabilidade de expor a tua palavra. Por isso, ó Deus, eu peço que o teu Espírito Santo, aquele que inspirou essa palavra, que ele possa agir através de mim, para comunicar, transmitir
com fidelidade o que o Senhor quer que seja falado nessa noite. Toma-me em teus braços, Pai. Toma a vida de cada um dos amados irmãos que vieram, das amadas irmãs que vieram, dos nossos visitantes, Pai. Todos agora aguardam o falar do Senhor através da Tua palavra. Usa-me, unge-me, é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Rui Barbosa, ele, em certo momento, ele diz assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a soberba, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, nós chegamos a desanimar. Parafraseando, nós poderíamos continuar dizendo: de tanto ver a Operação Lava Jato noticiar que milhões e milhões foram roubados dos cofres públicos, em detrimento à saúde e à educação nesse país, em detrimento das nossas rodovias em estados precários, da habitação e de tantas outras áreas da vida do nosso povo, da nossa sociedade. De tanto ver a lei frouxa que não pune os culpados, de tanto ver a imoralidade que campeia a nossa sociedade, homem com homem, mulher com mulher, a nudez estampada em todos os meios de comunicação, e tanta imoralidade, de tanto ver o povo trabalhador perder os seus direitos, enquanto os corruptos deleitam a largos sorvos. Se não cuidarmos, entramos em crise também. Queridos, quando nossos olhos, eles começam a penetrar os porões da sociedade humana, da vida material e física, se nós não firmarmos os nossos pés no Senhor, nós podemos entrar em crise. E foi esse desânimo, diante do olhar do salmista Asaf, é que ele entrou numa profunda crise existencial, chegando a dizer no versículo 2: quase me resvalaram os pés, por pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Asaf, ele quase entrou em crise. Na verdade, ele quase escorregou. Quase teve os seus pés resvalando, escorregando nessas podridões, nessas notícias ruins, e tantas coisas que nós vemos ao nosso redor, que muitas vezes chocam o nosso coração. Quem foi Asaf? Quem era Asaf? Asaf era um judeu da tribo de Levi. Ele era um músico por vocação e também um músico por deleite. Seus instrumentos preferidos eram a harpa, o alaúde e o símbolo, todos instrumentos muito antigos. Nas suas apresentações, Asaf usou muito, com mais frequência, os símbolos sonoros e os símbolos retumbantes. Ele foi designado também como músico e cantor da tribo levita, que tinha sob sua responsabilidade os serviços religiosos em Jerusalém. E ele escreveu esse salmo diante dessa crise, quando seus olhos voltavam apenas para as questões materiais e físicas. E ele dividiu esse salmo em 3 partes. O que pode ser percebido
pela palavra certamente. Nós vamos ver isso no versículo 1. Nós vamos ver também no versículo de número 13. Essa palavra, você pode, a nossa aí vai estar trazendo a palavra com efeito, ou pode ser a palavra certamente. Então, com efeito ou certamente, essa palavra vai ponteando ou marcando as divisões desse salmo. Versículo 1, depois versículo de número 13, com efeito, e depois também no versículo de número 18, vai aparecer novamente tu certamente. Então nós temos aí as 3 estrofes, essas 3 divisões do nosso salmo. Versículo 1 até o versículo 12 descreve o problema. O salmista é tentado pela prosperidade e pela vida dos ímpios. Ele começou a olhar a prosperidade e a vida dos ímpios, foi tentado e levado à inveja. Segunda estrofe, versículo 13 até o versículo 17, descreve a descoberta da solução em meio ao conflito do seu coração. Entrar na presença de Deus. Nós vemos a terceira estrofe, como o problema resolveu, como Deus tratou o coração de Asaf. Ele atinou para o fim dos perversos e para o fim dos justos. O que tratou o coração desse homem foi justamente ele atinar para o fim dos perversos e para o fim dos justos. Por isso eu quero meditar nesse salmo com o tema, quando os nossos olhos se voltam apenas para essa vida. Isso é um alerta para que eu e você possamos estar preparados, alertas, advertidos, para que os nossos olhos não estejam apenas voltados para a vida física e material. E quando os nossos olhos se voltam apenas para a vida física, primeira coisa que acontece, temos inveja da vida dos ímpios. Você pode ver isso no versículo de número 3 e versículo de número 4. Quando nós tiramos os nossos olhos de Deus e começamos a focar os nossos olhos nas coisas materiais e físicas, nós aproximamos os nossos pés da crise, de resvalar. Asaf, ele começa a olhar para a vida material, para a vida dos ímpios, e então o coração dele começa a nutrir inveja. E o que é inveja? É inveja você olhar a vida daquela pessoa e começar a admirar a ponto de desejar ter a vida que ele tem. Imagina um levita, um homem de Deus, provavelmente aí nos altos dos seus 60 anos de idade ou mais, a vida toda dedicada ao Senhor. Agora o coração dele, diz ele, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O coração dele começou a invejar os arrogantes, os ímpios, e a vida deles, a conduta deles. O Asaf começa seu salmo declarando que Deus é bom para os puros de coração. Olha o versículo 1, ele começa dizendo, Deus é bom para os puros de coração. Mas quando ele começou a olhar para o perverso, para o ímpio, e viu a prosperidade dos impuros, ele quase caiu, dizendo, uai, o que está acontecendo? Se Deus, certamente Deus é bom para com os limpos de coração, como Ele é bom para os impuros, e faz com que os impuros prosperem em seus caminhos. E o problema fica mais grave quando Asaf compara a prosperidade do perverso com a sua prosperidade pessoal. Aí ele entra em conflito mesmo, aí a mente, o coração dele entra em parafusos.
Porque se de um lado ele vê vida boa e mansa, olha o que ele vê na vida dele, versículo 14. Pois eu de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Daí surge a inveja no coração. Ele não entende como pessoas más são mais abençoadas do que pessoas justas como ele. E segundo essa sabedoria humana, essa filosofia de Asaf, sua inveja tinha uma base errada. Porque ele supunha que a prosperidade e a riqueza dos perversos significava fruto de bênção e aprovação divina. E por outro lado, a adversidade e a pobreza do justo significava maldição de Deus, o que não é verdade. As suas premissas, nas quais ele está baseando a sua reflexão, são bases erradas. E ele, quando ele diz no versículo 3, aí acerca da prosperidade, ao ver a prosperidade dos perversos, a palavra no original aí é a palavra shalom, e a palavra shalom representa paz, plenitude de vida, estabilidade, aos quais Deus dá ao limpo de coração, aos quais Deus dá aos justos, à família da aliança. Então, Asaf não entende como Deus podia dar o shalom dele, a paz dele, a plenitude de vida dele a ímpios. Naquele momento de reflexão, de ponderação, naquele momento de crise, ele vai até questionar qual a utilidade da fé dele. Ele vai chegar num momento tão difícil e complicado, que ele vai dizer assim: vem cá, tem utilidade a minha fé? Olha o versículo de número 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Então o que ele está fazendo? Ele está olhando para o perverso, avaliando a vida dele, comparando com a sua própria vida. Sabe aquela ideia de que você olha e sabe que o cara é corrupto, que o cara é ladrão, incrédulo, não tem compromisso nenhum com Deus, e você olha a casa dele, é uma mansão. Você olha o carro dele, é o melhor carro. Você olha, os filhos dele são filhos saudáveis. Você olha, está tudo muito bem com ele. E aí você olha para a sua casa, ela não é lá essas coisas. Você olha para o seu carro na garagem, ele não é o carro último tipo. Você olha para a sua família e de repente tem alguém lá com um problema sério. Às vezes enfrentando até problemas de quase morte, sendo afligido e castigado. É mais ou menos isso que está acontecendo com Asaf. Ele olha, e é interessante que o olhar dele para o incrédulo, para o ímpio, ele só vê coisa boa. Versículo 4 ele vai dizer assim: para eles não há preocupações. E ele diz: o seu corpo é sadio, a ideia é corpo sarado. O seu corpo é nédio, a ideia é pele lustrosa. Ele olha para os homens e olha para o ímpio e fala: olha, o corpo deles são corpos sarados. Não é um corpo do Pedro, né? Mas assim um corpo sarado, quase igual ao do Pedro, né, Pedro? Olha para a pessoa e vê a pele lustrosa, bonita, toda bem cheia de cremes, cheia de produtos que faz com que a pele fique a mais bela possível, quem sabe sem rugas ou sei lá. E ele diz no versículo 5: não partilham das canseiras dos mortais. A ideia é o seguinte, ele está olhando e fala: enquanto os mortais se cansam, eles estão sempre descansados. Não tem cansaço para eles.
estão sempre descansados. E ele diz aí, nem são afligidos como os outros homens. Enquanto os homens são afligidos, problemas de financeiro, problema de saúde, problema aqui, problema ali, problema atrás, à frente, de todos os lados. Ele diz, para eles não há problema nenhum. Estão sempre sorridentes, estão sempre no bem bom. Nada, absolutamente nada de ruim. Enquanto eu, Senhor, verso 14, estou afligido de contínuo. A ideia é, de manhã, à tarde e à noite, no lugar de não ter preocupação, no lugar de ter o corpo sadio e nédio, no lugar de ter a pele lustrosa, no lugar de não ter problemas, ele diz, eu sou continuamente afligido. E as consequências sobre o ímpio? Porque geralmente quando você olha a vida do ímpio, logo você quer ver ele Você olha o corrupto, onde você pensa que o corrupto deveria estar? Na cadeia. E aí, olha o que ele vai dizer. Primeira coisa vai dizer no versículo 6, não acontece nada. O que acontece é que eles são soberbos, versículo 6, são violentos, no versículo 6, versículo de número 7 vai dizer, vive os maiores e melhores prazeres. Os olhos saltam-lhes das gorduras, do coração brotam-lhes as fantasias. Eles estão desfrutando dos maiores prazeres, adulteram, desfrutam de todos os prazeres da carne, faz as suas noitadas, as suas farras, as suas bebedeiras, fazem tudo, estão curtindo aí, como dizem, a vida. Aí no versículo 8 ele vai dizer, são motejadores, ou seja, zombadores. Versículo 8, são maliciosos. Versículo 8, são altivos, presunçosos. Versículo 9, são blasfemadores. Versículo 9, são fofoqueiros. E aí o versículo 10 ele diz, quanto piores eles são, mais aumenta a sua popularidade. Olha o versículo 10. Por isso o seu povo se volta para eles, e o tem por fonte de que bebe a largos sorvos. A lógica é, por que eu vou deixar de ser corrupto? Se ser corrupto não interfere na minha vida e na minha popularidade. É a reflexão de Asaf. É o que se passa no seu coração nesse momento. Olha o versículo 11 e versículo 12. Ele vai dizer, são ímpios, são incrédulos, não têm o temor do Senhor, não servem a Deus, não amam a Deus, mas ainda assim são prósperos, estão sempre tranquilíssimos e riquíssimos. Olha o versículo 2. Eis que estes ímpios, sempre tranquilos, e aumentam as suas riquezas, sempre tranquilíssimos, e cada vez mais aumentando as suas riquezas. Então a primeira coisa é que quando os nossos olhos se voltam apenas para as coisas materiais e físicas, a primeira coisa que vem ao nosso coração é ter inveja dos que prosperem em seus maus caminhos. E tem inveja não só da prosperidade, mas da vida deles. Quantas meninas, quantos rapazes, quantos senhores, quantas senhoras, quantas pessoas que às vezes estão dentro da igreja, e porque às vezes começa a focar apenas nas coisas físicas e materiais, começa a ter inveja do ímpio. E a segunda coisa que acontece, olha o que acontece. Quando os olhos se voltam apenas para esta vida, consideramos inútil a vida com Deus. Versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele vai dizer, foi inútil. Foi inútil a minha vida de santidade.
Foi inútil eu não adulterar, foi inútil eu seguir os preceitos da aliança que Deus me deu, foi inútil manter puros os meus olhos, manter puras as minhas mãos, manter puro o meu coração, não valeu nada. A minha fé foi inútil, porque chego agora nos meus anos de vida e de contínuo sou afligido e castigado. Enquanto outros que são impuros e injustos prosperam e vivem tranquilos e aumentam cada vez mais as suas rendas e riquezas. Queridos, quando os olhos dos homens estão voltados para as coisas materiais e físicas, questionam a legitimidade de uma vida entregue aos pés de Deus. Por quê? Porque a avaliação está equivocada. A vida com Deus não é avaliada numa perspectiva meramente física e material. Quando isso acontece, nós começamos a questionar. E o que está acontecendo com o grande supermercado da fé? O grande supermercado da fé do século 21 está transformando a vida espiritual num grande mercado material e físico. Homens que, como Asaf, têm o coração por momentos na vida voltado meramente ao físico e ao material. Mas a terceira coisa, quando os olhos se voltam apenas para essa vida, em terceiro lugar, tornamo-nos amargos, embrutecidos, irracionais. É o que diz o versículo 21 e 22. Olha o que o texto diz. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. O coração dele ficou amargo, ficou embrutecido, ficou o coração como pedra, a mente como alguém que não tinha conhecimento de nada de Deus. E olha que era um levita, era alguém que servia no serviço religioso em Jerusalém, no templo. Mas os olhos voltados numa perspectiva naquele momento da sua vida apenas física e material, o levam a se tornar amargo, azedo, embrutecido, ignorante, irracional. E é assim que acontece com o homem, queridos. O homem, quando desvia o olhar de Deus e começa a olhar apenas para as questões dessa vida, ele começa a ficar desse jeito, nessa situação. A grande pergunta que surge diante disso é: o que fazer? O que Asaf fez? Primeira coisa que ele fez, está aí no versículo de número 17. Entrar na presença de Deus, tirar os olhos dessa vida e recolocá-los no Senhor. Que se você tem, de repente, por um momento, ser tentado, como Asaf foi, a invejar lá fora, e a ficar olhando a prosperidade dos perversos, a ficar olhando a vida deles, e sentindo uma ponta de inveja deles, a recomendação de Asaf é: entre na presença de Deus. Ele diz: até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. A solução para a insatisfação está em olharmos para a eternidade, está em olharmos para a pessoa de Deus. Os olhos do salmista, então, tirado. A ideia é: ele tirou o olhar lá dos ímpios, da prosperidade deles, da vida deles, e colocou o olhar dele em Deus e na eternidade. Diante, queridos, da crise, Asaf poderia optar pela filosofia do sambista: deixa a vida me levar, vida leva eu. Assim diz o sambista. E muita gente é assim. Diante da crise que entra no coração e na alma, ele fala: deixa a vida me levar, vida leva eu para onde você quiser. E então entra no maior poço de lamaçal,
Mas Asaf faz ao contrário. Ele não opta pela filosofia do sambista, mas ele opta pela teologia que estava no seu coração. A palavra de Deus plantada na sua alma, ele entrou na presença de Deus. E quando entramos na presença de Deus, a mente obscurecida, o coração amargo, o coração embrutecido, a mente irracional, ela é iluminada pela graça. E ele começa a atinar para coisas que ele não estava atinando. Ele começa a enxergar coisas que ele não estava vendo. Ele começa a ver aquilo que ele não estava vendo, quando os olhares dele, quando a alma dele, quando o coração dele estava voltado numa mera perspectiva. Ele entrou, queridos, na presença de Deus. E a conclusão depois dele entrar na presença de Deus, no verso 28, é: bom é estar perto de Deus. Queridos, é algo assim grandioso. Quando eu coloco o olhar em Deus, eu falo: eu não quero nem saber do ímpio e da sua vida. Bom é estar perto de Deus. Agora, o que ele faz aí? Segunda coisa, o que fazer? Primeiro, entrar no templo, na presença de Deus. Segundo, refletir sobre o fim do ímpio, do homem sem Deus. Ele diz no verso 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Sabe o que acontece aí? Quando Asaf entra na presença de Deus, Deus leva Asaf a uma reflexão profunda acerca do fim do ímpio. Ele começa agora a pensar não superficialmente, olhando apenas aquilo que os seus olhos estavam vendo. Agora Deus começa a mostrar e fazer com que ele tenha uma visão mais profunda da vida. Queridos, o versículo 18 até o 20 vai mostrar uma mudança completa de foco, e uma mudança completa de postura, uma mudança completa de opinião. Se no versículo 4 e 5 ele via, apenas no versículo 4 ele via que eles não tinham preocupações, que o corpo era sadio e nédio, e ele não via que eles tinham canseiras, não eram afligidos. Agora no versículo 18 ele passou a ver a vulnerabilidade. Diz o versículo 18: tu certamente os pões em lugares escorregadio. Ele não viu isso antes, mas agora ele está dizendo que Deus põe o ímpio, Deus põe aquele que anda sem ele em lugares escorregadios e os faz cair em destruição. Onde ele via só sucesso e curtição, do versículo 6 e 7, ele passou agora a ver destruição e desolação, versículo 18 e versículo 19, como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Ele não via isso, agora ele está vendo. Onde ele só via pessoas ovacionando, pessoas falando acerca da popularidade, ele passou agora a ver pessoas desprezadas. Versículo 20: como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Agora ele vê vulnerabilidade, agora ele vê destruição e assolação, agora ele vê aniquilamento por meio do terror, agora ele vê pessoas desprezadas, agora ele vê os dois lados. Não se iluda, meu amado irmão e minha amada irmã, o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a destruição, o fim do ímpio é a destruição. É por isso que ele reflete na vida do ímpio, e Deus o leva a atinar
A ideia é, hoje estão vivendo a largos sorvos, na corrupção, nos prazeres da carne, em tanta coisa, mas o amanhã deles, o fim deles é a destruição, o fim deles é a condenação, o fim deles é o juízo de Deus. E a Bíblia diz, importa-nos que todos nós, um dia, compareçamos perante o tribunal de Deus, para prestarmos conta do bem e do mal que nós tivermos feito no corpo. Mas a terceira coisa que ele fez, além dele refletir aí no fim, ele começou a refletir, Deus começou a mostrar para ele, e levá-lo à reflexão sobre o cuidado e providência de Deus. Cuidado e providência de Deus. Olha o versículo de número 23 em diante, vamos ver aí. Olha o que ele começa a ver agora. Antes ele achava que estava afligido, de contínuo maltratado, mas agora olha o que ele vai dizer. O homem agora que volta a si, o homem que volta agora com o olhar para Deus, o homem que tira o olhar das coisas meramente materiais e físicas e começa a olhar para Deus. Ele diz no verso 23, todavia estou sempre contigo, e tu me segura pela mão direita. Vai dizer Deus, o Senhor segura minha mão. Na verdade eu não estou desamparado, na verdade eu estou sendo conduzido pelo Senhor. Ao longo dos meus anos o Senhor tem segurado na minha mão direita, tem conduzido a minha vida. Olha o versículo 24, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Olha o que ele está vendo agora, querido. Ele está vendo um Deus que o guia por meio da sua palavra, e um Deus que depois de guiá-lo nessa vida, o recebe na glória. Enquanto lá o Deus vai desprezar, Deus vai aniquilar, Deus vai manifestar o juízo, agora ele vê um Deus que o recebe na glória. Queridos, os nossos olhos têm que estar na eternidade, os nossos olhos têm que estar em Deus, para que nós não sejamos desviados do foco que é Deus. O nosso maior tesouro é Deus, a nossa maior bênção é Deus, o nosso maior bem é Deus, e Ele deve ocupar o centro da nossa vida. Olha o versículo 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu compraza na terra. Ele está dizendo, não tem outro no céu que não seja Deus, não tem outro que, a palavra compraza é maior prazer. O meu maior prazer, ele está dizendo, é Deus. E olha o versículo 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Agora ele está dizendo, Senhor, ainda que o meu corpo seja afligido, ainda que eu tenha uma doença grave, ainda que eu tenha problemas agora e meu corpo seja desfalecido, o Senhor é a fortaleza do meu coração, o Senhor é a minha herança para sempre. E ele diz aí no versículo 27, os que afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos que são infiéis para contigo. Agora ele está vendo, o que Deus faz com o ímpio, o que Deus faz com aquele que não vive na presença dEle. Eles perecem, os seus caminhos são como palhas que o vento dispersa, conforme diz o Salmo 1, ele diz, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. E o verso 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Querido, não tire os seus olhos de Deus, não tire o seu coração de Deus, não se deixe levar pelas tentações do mundo, não se deixe levar pela tentação de, às vezes, o ímpio que trabalha com você, aquele que não tem compromisso com Deus, começa a falar das vantagens da carnalidade dele, e de repente isso às vezes traz uma certa inveja ao seu coração, mas a palavra de Deus diz, não tem inveja deles.
O melhor lugar para você colocar a sua vida é na presença de Deus, porque Ele nos guia, nos ajuda aqui e agora e nos abençoa na eternidade, onde há uma vida infinitamente melhor do que essa, onde olhos não viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu quero concluir com as duas verdades que ele começa o Salmo. Primeira coisa, querido, primeira verdade, diz: com efeito Deus é bom para com Israel. Não deixe o inimigo colocar mentira no seu coração, dizendo que Deus é ruim. Deus é bom com o ímpio. Não, a certeza do coração dele sabe que Deus é bom para com Israel. Ou seja, para com o seu povo escolhido, para com os limpos de coração. Deus é bom, não podemos esquecer dessa verdade. Deus é justo, Ele não erra, mesmo que nós não entendamos o que está acontecendo conosco hoje. Amanhã Deus vai revelar o nosso coração. Agora, uma coisa a gente tem que ter certeza: que tudo que está acontecendo conosco, mesmo os reveses, mesmo as dificuldades, mesmo os problemas, contribuem para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segunda coisa, segunda verdade que a gente tem que entender aí, é que nós somos fracos. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram o pé. Asaf não perdeu a fé. Asaf não perdeu a salvação. Ele foi tentado. Mas ele entende que, na verdade, Deus é bom e ele é fraco. O coração dele é pecaminoso, propenso a invejar o que não deveria invejar, propenso a querer fazer o que não deveria ser feito, propenso a falar o que não deveria falar, propenso a viver a vida que nós não fomos chamados para viver. Nós somos fracos, queridos. É por isso que os nossos olhos, o nosso coração, a nossa vida deve estar voltada para o Senhor, porque é Ele que nos segura na mão direita, é Ele que firma os nossos passos, é Ele que abençoa a nossa vida aqui e agora, para nos receber um dia na glória. E louco, diz Jesus, é aquele que prepara apenas para a vida material e física, e não se prepara para o dia que o Senhor chamar. E o dia que o Senhor vai chamar, ninguém sabe o dia, nem eu e nem você. Por isso nós temos que estar com o coração preparado e vigilante hoje. Não caia na tentação e na sedução hoje. Saiba que o melhor lugar para você estar é na presença de Deus. Os outros lugares são passageiros, efêmeros, circunstanciais, e a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas que na verdade são caminhos de morte. Se a gente for olhar a Lava Jato aí, muita gente achou que não seria pego, e muita gente está sendo exposta. O fim é a vergonha, o fim é a morte, o fim é a destruição. Por isso, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu, para não pecar contra Deus. Guarde a palavra no seu coração. Que Ele nos abençoe das nossas fraquezas, das nossas lutas, dos nossos combates do dia a dia. Amém? Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra. Tua palavra que é viva, a Tua palavra que nos incomoda, mas a Tua palavra que nos ensina de maneira clara a Sua vontade para as nossas vidas. Não nos deixe, ó Deus amado, ficar com os nossos olhos voltados para a vida do ímpio
e para a prosperidade deles, para as coisas materiais, para os prazeres dessa vida. Mas, ó Deus amado, firma o nosso coração na Tua presença. Firma a nossa esperança em Ti. Enche o nosso coração de muito amor para contigo, Pai. Que o nosso grande prazer seja o prazer do coração de Asaf, é estar com o Senhor e ser um dia recebido na glória. Pai, abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa que veio à Tua casa nessa noite, Pai. Aplique a Tua palavra de maneira conforme a Sua soberana e perfeita vontade. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.